Louvado seja Deus, amados irmãos. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens e é importante que você acompanhe, porque é um livro bem curtinho. O livro todinho tem 87 versículos. O livro todinho. Se você ler bem devagarzinho, você gasta 10 segundos num versículo. Geralmente essa é a conta. A pessoa que lê bem devagarzinho gasta 10 segundos em um versículo. Então você leva 15 minutos para ler o livro todinho. Agora, se você gosta de ler ligeiro, você lê o livro todinho em 3 minutos. 3 minutos, 87 versículos, em 3 minutos você lê o livro todinho. E é um livro fantástico. Talvez seja uma das mais belas histórias de amor já escritas. Com certeza, de longe, é uma das mais belas histórias de amor já escritas. Pessoas que não são cristãs, da literatura mundial, quando olha para esse livro, diz: essa é uma história de amor, esse é um romance absolutamente perfeito, que está escrito nas Escrituras. E esse livro é o livro de Ruth. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Ruth. O livro de Ruth, uma história de amor perfeita. A gente vai trabalhar nesse livro. As próximas mensagens, pelo menos quando eu estiver pregando, serão no livro de Ruth. Então, recomendo que você leia o livro de Ruth. Você lê o livro de Ruth em uma sentada. O livro de Ruth tem uma curiosidade. Só tem 2 livros, são 66 livros na Bíblia. Mas só tem 2 livros na Bíblia que levam o nome de mulheres. É o livro de Ruth e o outro livro é Esther. São os outros 2 livros que levam o nome de mulheres. E o livro de Ruth conta a história de uma moabita, uma pessoa que não era israelita, uma moabita, que se casou com um judeu e gerou Davi, da onde ela foi a antecedente do Messias. Ela está na linhagem do Messias. E o livro de Esther fala de uma mulher que era judia e se casou com um gentio, foi o rei. E Deus usou ela para poder libertar o seu povo. O livro de Ruth também tem outra característica fantástica, porque eu já falei isso uma vez, você que está acompanhando online, está aqui presencial, já falei isso, falo de novo. A Bíblia, ela não é um livro machista, mas ela foi escrita em um contexto machista. E aí, quando você olha para o livro de Ruth, quem são as figuras centrais no livro de Ruth? Ruth e Noemi, 2 mulheres. A grande declaração de amor, talvez a declaração de amor mais bela que existe na Bíblia, é uma declaração de amor feita de uma nora para uma sogra, de uma viúva pobre para uma viúva mais pobre ainda. O livro de Ruth é um livro belíssimo. Você devia ler, se você gosta de novela, se você gosta de romance, se você gosta de história de amor, você gosta daquela história de amor que o mocinho vence no final, você tem que ler o livro de Ruth. É uma história de amor perfeita, é o livro de Ruth. E eu queria hoje, a gente não vai entrar detalhadamente na exposição do texto de Ruth, mas eu queria dar uma geral no livro de Ruth. Dar uma geralzona no livro de Ruth, quais são os temas principais que tratam o livro de Ruth, como eles falam ao nosso coração, quais são as principais informações aqui no livro de Ruth, para que nas próximas mensagens você já vai ter isso no coração, e aí vai ficar mais fácil quando a gente entrar nos textos. Amém? Então, o livro de Ruth é um dos mais belos romances da Bíblia. É uma das joias mais ricas e mais caras e mais encantadoras de toda a literatura mundial. Esse livro de Ruth vai exaltar o amor e a virtude de uma mulher moabita. E isso é importante que fique na sua cabeça. Nessa época, o povo de Israel era um povo, como sempre foi, extremamente exclusivista. Na cabeça de Israel, quem não fosse israelita, ia tudo para o inferno, era só combustível para o inferno. Deus só falava com os israelitas. E aí Deus vai usar uma moabita, de um povo pagão, de um povo que tinha dominado Israel, tinha oprimido Israel por 18 anos. Deus tinha oprimido, aí Deus levanta uma moabita para ser a personagem central e para Deus mostrar, através da vida daquela moabita, como o amor dele chega para mim e chega para você. Então, o livro fala de reconciliação,
reconciliação das nações estrangeiras com Israel. Quer ver? Repare aí no capítulo 2. A gente vai ver vários textos de Ruth hoje, tá? Veja aí no capítulo 2, no versículo 12. Diz assim, ó. Ruth 2:12. Isso aqui é Boaz falando para Ruth. Boaz fala para Ruth: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Isso é Boaz, um judeu, falando para uma moabita que não era judia, dizendo que Deus te abençoe, que você obtenha uma grande recompensa do Senhor. Aí de cara, sem nem você ler muito texto, o livro de Ruth já fala para o meu e para o seu coração de que Deus, ele não é algo exclusivo meu e seu. Deus, ele não se encaixa e ele não se preocupa em se encaixar no meu modo de pensar e no seu modo de pensar. Deus pode usar qualquer um. Deus usa quem ele quer, da forma como ele quer. Nos cabe ficar atentos à voz do Senhor. Não existe ninguém que seja tão distante do Senhor que Deus não possa usá-lo. Quem está vindo na escola bíblica dominical, a gente está falando do livro de Jonas. A gente viu como Jonas, um israelita, fugindo da presença do Senhor, Deus levantou marinheiros ímpios que adoravam outros deuses para mostrar para Jonas que eles adoravam ao Deus verdadeiro. Mas Jonas estava fugindo do Senhor. Deus usa. E às vezes a gente fica exclusivista demais. Não, só é certo se for do meu jeito, só é certo se for como eu quero, tem que ser assim. Deus não se preocupa em ficar preso nas minhas amarras e nas suas amarras. E o livro de Ruth mostra isso. E mais, o livro de Ruth, ele trata problemas. Quando você está lendo o livro de Ruth, parece que o livro foi escrito hoje. Parece que um roteirista pegou: vou escrever uma história, uma novela, uma história de amor, que pegue todos os problemas que a gente vê hoje em dia. Porque no livro de Ruth, você tem, por exemplo, crise financeira. Alguém aqui já passou por crise financeira? Ou melhor, alguém nunca passou, porque todo mundo passa, né? Se você não passou, você não é normal. Mas o dinheiro chega ao final, chega ali dia 20 do mês, dia 22, aí o dinheiro já vai começa faltando, né? Chega ali e tal. Então o livro de Ruth fala de crise financeira, problema com dinheiro, atinge todo mundo. Não tem essa pessoa rica o suficiente que não tenha que se preocupar com dinheiro. Atinge. O livro de Ruth fala problema de doença, de morte. Elimeleque, quando está lá em Belém, falta pão na casa do pão. Belém significa casa do pão. Não tem mais alimento em Belém. Elimeleque foge para Moabe. E lá tem a doença, encontra a morte. Ele esperava encontrar solução para o problema dele. Ele encontra doença e morte. Acontece ou não acontece conosco? A gente acha que vai para um canto que vai resolver e só piora a situação. Acontece. A doença bate na nossa porta. Às vezes a morte bate na nossa porta também. O livro de Ruth trata sobre isso daqui, e mais, da perspectiva de uma viúva. Tem que ficar na nossa cabeça que nessa época aqui, mais uma vez, a Bíblia não é um livro machista, mas ela foi escrita em um contexto machista. Nessa época aqui, se uma mulher não tivesse ligada a um homem, ou pelo casamento, se ela fosse casada, estava ligada a um homem; se não fosse casada, devia estar ligada ao pai. Se ela não tivesse ligada a um homem, ou ela iria mendigar, ou ela iria se prostituir. Só tinha essas duas opções. Era uma das duas coisas. Aí aqui agora você não tem uma não, você tem duas. Ruth e Noemi. E Noemi diz para Ruth, né? Quando os maridos, quando Malom e Quilion morrem, aí o que é que Noemi diz para Ruth e para outra sogra, outra nora? Voltem para a casa dos seus pais, da proteção do pai. Aí Ruth diz: não me instes para que te deixes. Onde quer que fores, irei eu. Onde você colocar o seu pé, estarei eu. Aonde você morrer, morrerei eu. Seu Deus será o meu Deus. E faça Deus comigo que bem lhe aprovesse, e qualquer outra coisa que não seja morte, me separar de ti. É uma declaração linda, mas é muito preocupante, porque são duas viúvas agora. São duas viúvas sem sustento algum. A solução seria ou mendigar ou se prostituir. O livro de Ruth, mais uma vez, mostra que quando não tem mais solução,
Quando está no fundo do poço, Deus levanta um resgatador. Deus levanta alguém para cuidar. Aí aparece lá Boaz, solteirão, acaba com 50 anos de idade, nunca tinha se casado. Deus estava guardando ele para Ruth. Aguardando ele para Ruth. Deus está no controle de todas as coisas. A gente acha que não, a gente pensa que as coisas estão ruins, tão difíceis, não tem mais saída. Deus, ele é soberano sobre todas as situações. Mas o livro de Ruth também fala sobre amargura contra Deus. Quando Noemi, Elimeleque sai com a família, morre todo mundo lá em Moabe, Noemi volta para a terra, para Belém. Quando ela chega em Belém, as pessoas dizem: é Noemi. Aí ela diz: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque o meu coração está amargurado. Mara significa amargurado. Noemi significa aquela que é feliz. Olha, eu não sou feliz, agora eu estou amargurada. Às vezes você fica ou não fica amargurado com Deus. Se você disser que não fica, eu vou desconfiar que você está mentindo. Porque às vezes a gente fica amargurado com Deus. Talvez você nem fale, mas que fica, fica. A gente fica esperando alguma coisa, a gente nutre esperanças que as coisas vão resolver, mas a gente está dizendo: não, eu confio no Senhor, não foi desse jeito, mas lá no coração a gente fica triste, a gente fica amargurado, a gente fica perguntando: rapaz, será que Deus não vai cuidar de mim? Será que Deus não vai ver esse meu problema? O livro de Ruth trata de amargura. Mas o livro de Ruth, ele além de tratar problemas, ele trata também esperanças. Porque ao mesmo tempo que ele trata todos esses problemas, é um livro que ele mostra a força de uma amizade. Porque Ruth, ela não tinha obrigação nenhuma de seguir Noemi, mas ela segue. Sobretudo, depois que Ruth, ela se casa com Boaz. E quando tem um filho, porque depois que Ruth se casa com Boaz e tem um filho, legalmente, Ruth não tinha mais obrigação nenhuma com Noemi. Na hora da dor, você tem até aquelas pessoas que se juntam, né? Se juntam ali e tal, se ajudam, mas é como disse um filósofo um tempo desse atrás, ele disse: eu nunca vi uma família reunida, feliz, comendo um banquete na casa de um rico. Você tem briga, tem discussão, briga por dinheiro, mas uma família ao redor de uma mesa, comendo uma refeição feliz na casa de um rico, é muito difícil você encontrar. Mas no Ruth não foi assim. Ela esteve com a sogra dela, com Noemi, na hora da dificuldade, mas quando ela ficou bem, ela não esqueceu Noemi. Ao ponto das mulheres dizerem assim para Noemi: Noemi, Ruth é melhor para você do que 7 filhos. A força da amizade. Então esse livro fala como é importante você ter amigos de verdade, pessoas que você possa confiar. É um livro que fala também da beleza da providência de Deus. Como Deus cuida da gente. Porque não havia esperança nenhuma mais para Ruth e Noemi. A esperança que elas tinham era mendigar ou se prostituir. Mas Deus levanta lá Boaz, o remidor, aquele que vai cuidar da vida delas. Às vezes a gente está do mesmo jeito. E Deus está preparando. Olha, vou levantar aqui um remidor. E vou levantar alguém que vai te ajudar. Alguém que você não sabe nem quem é. Talvez de uma cidade que você não sabe nem qual é. Você nunca ouviu falar dessa pessoa, mas Deus está movimentando todo o tabuleiro para que aquela pessoa lhe abençoe no momento certo. Fala da beleza de como Deus, ele providencia as coisas. E também é um livro que fala da recompensa da virtude. É um livro que diz assim: vale a pena você fazer o que é certo. Vale a pena você fazer o que é piedoso. Porque antes de Boaz conhecer Ruth, no dia que ele conhece Ruth, ele diz assim: eu já sei tudo que você fez pela sua... Já me contaram tudo que você fez pela sua sogra. Ou seja, tudo aquilo que Ruth já tinha feito, já tinha chegado no ouvido de Boaz. A nossa reputação vai na nossa frente. E ela foi recompensada pela bondade dela. Ela foi recompensada por não ter abandonado Noemi. Ela foi recompensada por ter adorado ao Deus de Israel. E é um livro que fala que Deus recompensa a virtude. Que Deus, ele olha, como a gente leu no Salmo 4, Deus faz distinção do piedoso e daquele que não é. Daquele que busca a Deus por quem ele é e daquele que está buscando a Deus apenas por interesse. Ele faz distinção.
E o livro de Ruth, se você voltar aí uma paginazinha, você vai ver que antes do livro de Ruth, tem qual livro aí? Antes do livro de Ruth, qual é o livro que tem? O livro de Juízes. No original, Ruth faz parte do livro dos Juízes. É como se Ruth, o livro de Ruth, são 4 capítulos do livro de Ruth, fossem os últimos 4 capítulos do livro de Juízes. Porque Ruth faz um contraste com Juízes. Porque no livro de Juízes você tem guerra, você tem contenda, você tem batalha, você tem gente morrendo, você tem gente sendo sacrificada e tudo mais, você tem batalhas no livro de Juízes. Aí logo em seguida você tem o livro de Ruth, que trata de amizade e de amor. No livro de Juízes você tem um julgamento de Deus contra o pecado. O povo peca, aí Deus levanta a nação e julga o povo e pesa a mão na vida do povo. No livro de Ruth você tem o amor e a virtude sendo recompensados. No livro de Juízes você tem o pecado sendo punido. No livro de Ruth você tem a virtude sendo recompensada. É como se um livro fizesse contraste ao outro. Um livro está fazendo contraste um com o outro. Fazendo contraste um com o outro. Aonde nesse livro de Ruth, o personagem principal, apesar de que você tem as figuras de Ruth e Noemi, muito forte no livro, Ruth, Noemi, Boaz, são as figuras principais ali do livro, mas o personagem principal do livro é Deus. É Deus fazendo contraste. Lá no livro de Juízes, julgando o pecado. E Deus, aqui no livro de Ruth, abençoando a virtude, recompensando a virtude. Então Deus é o personagem principal desse livro. Ele está nas entrelinhas, Ele está guiando todas as coisas. Esse é um livro que foi escrito, provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente foi escrito pelo profeta Samuel, provavelmente no finalzinho da vida de Samuel. Vocês lembram que Samuel ungiu Saul rei, e no finalzinho da vida dele, ele vai ungir um jovem menino chamado Davi como rei. Aí veja como começa o livro de Ruth. Veja o primeiro versículo, primeira frase. Qual é a primeira? Nem o versículo todo, só a primeira frase do livro de Ruth. Qual é a primeira frase do livro de Ruth? Aqui na minha versão tem assim: nos dias em que os juízes julgavam. Ou seja, essa história acontece no dia dos juízes. Quando você tinha os juízes em Israel, você não tinha rei, você não tinha um profeta de ofício, como foi Samuel, você tinha os juízes. Então, na época que os juízes julgavam, vejam que era uma sociedade completamente machista naquele dia, era uma sociedade completamente violenta. Quando você olha para a época dos juízes, você tinha aquele ciclo, né? O povo pecava, Deus levantava uma nação para exercer o juízo, o povo se arrependia, Deus levantava um juiz, o juiz libertava o povo, enquanto o juiz estava vivo, o povo estava adorando a Deus. O juiz morria, o que é que o povo fazia? Voltava a pecar. Aí você tem esse ciclo: pecado, arrependimento, libertação, juiz. Aí o juiz morre. Pecado, arrependimento, salvação. Fica nesse ciclo, fica rodando umas 8, 10 vezes durante todo o livro de Juízes. São 300 anos isso acontecendo. O povo peca, vem uma nação, oprime o povo pede perdão a Deus, Deus levanta um juiz, liberta o povo. Enquanto o juiz está vivo, Deus está abençoando o povo. O juiz morre, o povo volta a pecar. Você tem esse ciclo aí. E aí, se você voltar no livro de Juízes, volta aí comigo, umas páginas no livro de Juízes. Veja aí. A partir do capítulo 19, pegar o finalzinho do livro de Juízes, para você entender o que é que está acontecendo, porque o objetivo do autor de Ruth, além de contar essa bela história de amor, trazer vários ensinos, ele tem um objetivo muito claro quando escreve o livro de Ruth. Ele quer chegar em uma pessoa. Ele quer contar a história de Ruth para chegar em uma pessoa específica. Alguém, por favor, veja aí qual é a última palavra do livro de Ruth. Por favor, no capítulo 4, alguém diga aí bem alto qual é a última palavra, o último nome no livro de Ruth. Capítulo 4, versículo 22, se eu não me engano. O último nome no livro de Ruth. Veja onde é que o autor quer chegar. Qual é?
Davi. O autor do livro de Ruth está querendo chegar em Davi. Quando ele escreveu, provavelmente Samuel, quando ele escreveu, Davi já era vivo. E ele está querendo escrever para mostrar a origem de Davi, da família de Davi, que era o rei ungido e escolhido pelo Senhor. E aí, para fazer esse contraste, veja como é que termina o livro de Juízes. Porque vocês se lembram, Saul era de qual tribo? Vocês lembram qual era a tribo de Saul? Quem lembra a tribo de Saul? A tribo pequenininha. Ele disse, a minha tribo é a menor que tem, a minha família é a menor que tem ainda. Saul era da tribo de Benjamim. Lembra esse nome. E Saul era de uma cidade chamada Gibeá. Saul era da tribo de Benjamim e de uma cidade chamada Gibeá. Veja comigo o capítulo 19 de Juízes. Veja o capítulo 19 de Juízes. Capítulo 19 de Juízes, vou ler aqui o versículo 14. Olha o que diz o versículo 14. O capítulo 19 está contando a história do levita e da concubina. Vocês se lembram dessa história? De um levita que tinha uma concubina, aí ficou à noite, ele foi parar numa cidade, aí as pessoas queriam abusar do levita, e abusaram da concubina, aí ela amanhece o dia morta, ele parte os pedaços dela, espalha por todo Israel. Essa história acontece aqui no capítulo 19 de Juízes. Aí veja o versículo 14. Juízes 19, 14. Assim, passaram adiante e continuaram a viagem. O sol se pôs quando chegaram aonde? Gibeá. Gibeá. Que pertence a quem? Benjamim. Então chegaram na cidade de Gibeá, da tribo de Benjamim. Então tem toda essa história da concubina, que foi abusada sexualmente, que morreu devido a isso, que os homens abusaram dela, queriam abusar do levita. Toda essa história acontece na cidade de Gibeá, na tribo de Benjamim. Aí você vai para o capítulo 20, Juízes. Capítulo 20, veja aí o versículo 46. Aí o povo se reúne, a nação de Israel se reúne e vai atacar o povo de Benjamim. Vai atacar a nação de Benjamim. Aí veja aí o capítulo 20, versículo 46. Naquele dia morreram 25 mil homens da tribo de Benjamim, todos eles valentes que puxavam a espada. Então, o povo se reúne e ataca Benjamim. Mata os homens de Benjamim, quase tudo. Sobra 600 homens só, da tribo de Benjamim. Então, a tribo que quase foi riscada do mapa. Aí você vai para o capítulo 21. Aí no capítulo 21, você tem a história das esposas. Que a tribo de Benjamim ia desaparecer. Os homens não tinham mais com quem se casar. Aí eles disseram, vai ter uma festa. Aí nessa festa, as mulheres que saírem, aí vocês saem do meio do mato, pega elas e leva e se casa com elas escondido. Quem vocês pegarem aí no meio do mato, vocês pegam e se escondem, levam-se embora. Que aí vocês se casam com ela e depois a gente vai dizer, não, deixa e tal. Então, essa é a história aqui no capítulo 21. Veja aí o versículo 23. Capítulo 21, versículo 23. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres, conforme o número deles. Depois voltaram para sua herança. Reedificaram as cidades e habitaram nelas. Ou seja, a tribo de Benjamim quase desapareceu. Era uma tribo pequena. Era uma tribo que termina o livro dos Juízes como uma tribo que tinha matado uma concubina, que estava em guerra com a nação. Aí é dessa tribo que a nação de Israel ergue um rei, que é Saul. Saul era da tribo de Benjamim, da cidade de Gibeá, onde aconteceu toda essa arrumação aqui. Então o autor de Ruth está dizendo assim, porque Saul, ele foi um rei escolhido segundo o coração de quem? Não, Saul não. Quem foi o rei segundo o coração de Deus? Davi. Saul foi um rei escolhido segundo o coração dos homens. Como foi que foi a história de Saul? Foi que o povo disse para Samuel, Samuel, queremos um rei, porque todo mundo tem um rei. Então eles escolheram um rei segundo o coração deles, da tribo de Benjamim, da cidade de Gibeá, onde aconteceu toda essa arrumação aqui.
Samuel, quando escreve o livro de Ruth, ele está querendo mostrar, olhe a origem de Saul, toda essa origem maldosa e nefasta de Saul, e olhe a origem da família de Davi. A origem da família de Davi é através de um milagre de Deus. Então veja a origem daquilo que o homem faz e a origem daquilo que Deus faz. Então o livro de Ruth, ele faz toda a história belíssima do livro de Ruth, ele quer chegar em Davi. Só que aí tem uma lição para o meu e para o seu coração. Porque ele podia simplesmente descrever a linhagem de Davi. Davi, filho de Jessé, que era filho de Boaz, que era filho de Nasson. Ele podia simplesmente descrever a linhagem de Davi. Mas o como, para Deus, importa. Como a história acontece, para Deus é importante. Deus ele não está preocupado só com o final da história, mas Ele está preocupado com o caminho também. Ele não está preocupado só com o final. Ele está preocupado com hoje, com o amanhã e até o final. Que você vai estar no céu, eu acredito. Que você vai receber um novo corpo, eu acredito. Que você vai ser transformado segundo a glória de Deus, eu acredito. Isso lá no futuro. Mas Deus, além de lá do futuro, Ele está preocupado com o seu coração hoje, agora. O que está no seu coração nesse momento, como você vai voltar para casa. Deus está preocupado com isso. E a história de Ruth está escrita exatamente por causa disso, mostrando como Deus se preocupa conosco, o dia a dia, as coisas que acontecem, para que eu e você possamos nos parecer mais com o Senhor. É um livro fantástico. É um livro que, para a gente entender o contexto dele, você tem que lembrar, veja aí o versículo 1, veja aí o versículo 1 de Ruth. E outra coisa, veja o último versículo do livro de Juízes. Qual é o último versículo do livro de Juízes? O que é que diz aí no último versículo no livro de Juízes? Vai dizer uma frase que é repetida várias vezes no livro de Juízes. Várias vezes essa frase é repetida. Aí o que é que diz a última frase? Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo. Então, toda a história de Juízes acontece num período que não havia rei. Aí o autor de Ruth, provavelmente Samuel, está dizendo, olha, não havia rei. Precisa haver um rei. E quem é esse rei? O livro de Ruth vai chegar em Davi. Mostra, quem é o rei? É o rei escolhido pelo Senhor. Tem que ter um rei. Eu e você, a gente não vai viver da forma que você quer. Não é da forma que eu acho certo. A forma que eu acho certo, que você acha certo, isso não é importante. O que é importante é a forma como Deus age. O que é que Deus diz que é certo. Não é como na época dos juízes, não havia rei e cada um fazia o que bem entendia. Hoje, existe um rei ou não existe? Existe ou não existe? Existe um rei. E esse rei está vivo ou está morto? Está vivo. E se o rei está vivo, o reinado dele está estabelecido. E se ele é rei, eu sou servo. E sou eu que tenho que obedecer a ele. Não é ele que tem que me obedecer. Se ele é rei e eu sou servo, sou eu que tenho que fazer o que ele manda. Não é ele que tem que fazer o que eu mando. Qual deve ser o nosso grande foco, o nosso grande objetivo de vida? O grande objetivo de vida nosso tem que ser, quando você fechar o seu olho, no seu último suspiro, quando você abrir, você escutar do Senhor, servo bom e fiel. Esse tem que ser o nosso objetivo. Porque se você escutar isso, é céu agora, eternamente, é glória. Se você não escutar isso, aí foi para outro caminho, aí é bronca. Mas se você, quando fechar o seu olho, que você abrir, eu estava dizendo outro dia para Maiara, Maiara, se eu escutar, quando eu fechar o meu olho, eu abrir, eu só quero escutar assim, servo. Pronto, se eu escutar servo, eu já estou feliz. Se eu escutar servo bom, aí eu fico mais, se eu escutar servo bom e fiel, aí eu desmaio, eu caio, aí eu pronto, aí entre êxtase, servo bom e fiel. Eu só quero escutar servo, porque se eu escutar servo, é porque ele é meu rei. Só quero escutar servo, mas se eu escutar servo bom e fiel, vai ser fantástico. Esse é o nosso grande objetivo. E o livro de Ruth está escrito aqui para dizer, existe um rei. E esse rei está chegando aqui em Davi, que Davi era uma figura que apontava para quem é o rei que vai reinar eternamente.
Cristo. Foi para Davi que Deus disse: de ti eu vou trazer um descendente, que o seu reinado será para sempre. Apontando para Cristo. Ele é o nosso rei. Mas o livro de Ruth, o contexto do livro de Ruth, ele foi escrito num período de instabilidade econômica, situação financeira muito difícil no país, instabilidade moral. Povo, lembra, na época dos juízes, isso estava acontecendo na época dos juízes, que o povo abandonava o Senhor. Estabilidade moral, instabilidade espiritual, o povo adorando outros deuses. Quer ver? Veja o versículo 1 de Ruth. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Problema, fome. A mão de Deus pesando sobre aquele povo. O povo se distanciou do Senhor, Deus mandou fome. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Ele morava em Belém. Belém significa casa do pão. Ele está na casa do pão, mas ele não roga ao Deus do pão. Ele prefere fugir. Ele prefere procurar solução em outros deuses. Ele prefere procurar solução em outras terras. Às vezes acontece a mesma coisa conosco. A dificuldade bate na nossa porta, o aperreio bate na nossa porta, eu e você até oramos ao Senhor, mas confiamos que outra pessoa vai resolver o nosso problema. É um amigo, é um político, é um parente, é alguém, você se confia naquela pessoa, se confiando no braço da carne. Quando Jeremias nos lembra fortemente que maldito é o homem que confia em outro homem, que faz do braço carnal a sua força. Benditos são aqueles que confiam no Senhor. Elimeleque tomou uma decisão errada. Ele estava na casa do pão. Ele estava diante do Deus de Israel, mas ele não orou ao Deus de Israel. Ele foi procurar ajuda em outra cidade. Ele foi procurar ajuda em Moabe, em um povo que adorava outros deuses. Era um tempo em que a fome tinha castigado severamente a cidade de Belém. A fome ali era como que uma vara da disciplina de Deus. É um tempo em que a fuga pareceu ser o único recurso que ele tinha. E às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente foge da igreja. É ou não é? A gente foge da igreja, inventa 1 milhão de desculpas para não vir para a igreja. É porque eu estou com dor de cabeça, é porque eu estou com dor no pé, é porque eu estou cansado, é porque amanhã eu tenho que trabalhar, é porque aquilo. E 1 milhão de desculpas. Não, porque eu não sou legal. Usa até a Bíblia, às vezes, para dar desculpa, para fugir. Não, é porque não preciso estar no templo para estar adorando. Lembra quando o autor de Hebreus diz: olha, não deixe de se congregar, como é costume de alguns. Não deixe. Esteja junto da igreja. Elimeleque fugiu. Eles apostaram que a crise era irremediável. Olharam para aquela fome e disseram: não tem jeito. E fugiram. Foram para outro local. Se você continuar lendo o texto, você vê que quando ele foge, a situação, em vez de melhorar, a situação piora. Porque veja o versículo 3, diz assim, capítulo 1, versículo 3. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ficou sozinha, e ela ficou sozinha com 2 filhos. Mas a situação piora. Eles casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Ou seja, ela ficou completamente desamparada. Uma decisão errada pode trazer consequências terríveis para a minha e para a sua família. Elimeleque tomou uma decisão errada. Quem é que vai arcar com as consequências agora? A família dele. Às vezes eu e você tomamos uma decisão errada. E quem vai arcar com a consequência? A nossa família. É algo que você faz, não deveria fazer. É algo que você não deveria ir, mas você vai. E as consequências, o pecado é terrível, amados. O pecado ele é terrível, porque o pecado, ele não traz apenas consequência para você. Ele traz consequência para você e para quem está ao redor.
Não tem esse pecado que traga consequências só para você. Ele vai causar dor, frustração, tristeza para pessoas que estão ao seu redor. Aconteceu aqui, Elimeleque tomou uma decisão errada, devia ter ficado em Belém, devia ter ficado na casa do pão, devia ter orado ao Deus do pão, ao Deus da providência, mas ele foi procurar ajuda em outros locais. E lá a situação piora, e quem é que vai estar com as consequências disso? Noemi, sozinha, sem os 2 maridos e sem os 2 filhos. Ficou sem absolutamente nada.